Em uma sessão de hipnoterapia, como conferir e checar de maneira subconsciente, praticamente disfarçada, se o seu paciente realmente teve resultados em uma sessão? Nós não queremos que um paciente vá embora para casa sem os resultados que ele veio até essa sessão para conquistar. Poderia enfraquecer o tratamento, possíveis indicações e até o retorno do paciente para a continuidade, não é? Agora, olha só. É muito comum conferir esses resultados de maneira consciente, né? Perguntando para o paciente como é que ele se sente, onde ele verbaliza, mas de maneira racional, a percepção de resultado. Só que esse teste não é 100% confiável. E eu vou te mostrar agora um script que funciona para fazer essa conferência. Praticamente esse script foi feito para isso, mas ninguém usa dessa forma. Usam para outra finalidade. E aqui você vai reciclar esse conceito. Por que conferir? Olha, o paciente pode descrever que ele está, né, percebendo resultados em uma sessão, mas isso pode não refletir a realidade. Por quê? Essa percepção de resultados pode ser fruto, por exemplo, de alucinação. Infelizmente, tá, gente? É possível, em estado de hipnose, de transe hipnótico, é possível criar alucinações emocionais. Não apenas aquelas alucinações de hipnose de palco, onde uma pessoa esquece um número, fica colada na cadeira, e, enfim, esquece o nome, elas são alucinações sensoriais. É possível, tá? Criar também esse resultado de maneira emocional. Qual é o problema disso? Vai passar. Alucinações, delírios não ficam. Duram pouco tempo. Nós não queremos isso. O paciente chega em casa e começa a sentir a ansiedade, começa a sentir a tristeza, aquele sofrimento emocional. A gente quer que o resultado realmente seja construído durante a sessão. Detalhe, como é que nós podemos prevenir essas alucinações emocionais? Evitando sugestões que afirmem que o paciente está se sentindo bem. Uma coisa é você perguntar para o paciente, como é que você se sente agora? Outra coisa é você perguntar assim, paciente, você está se sentindo bem? Essa segunda opção induz que o paciente diga que sim, está se sentindo bem. E assim a gente pode acabar criando uma alucinação emocional. Então, conduzindo com imparcialidade uma sessão, nós garantimos que o que tiver de resultado construído ali realmente é legítimo. Mas, como pequenas falhas podem acontecer e até o paciente pode se sentir desconfortável de dizer que não está percebendo mudanças. Algumas pessoas podem mascarar essa percepção. Elas não se sentem, né? Mesmo no papel de um cliente pagante, às vezes não se sentem tão confortáveis em decepcionar outras pessoas. E aí, quando você pergunta para o paciente, cadê aquele medo? Como é que você está se sentindo com relação àquela raiva, aquela saudade, aquela dor emocional, a ansiedade? O paciente diz, em estado de hipnose ainda, né? Não, estou me sentindo bem, tá tudo bem aqui. Mas na verdade não está. Nós não queremos isso. Então, como é que a gente confere? Usando um script, a famosa ponte ao futuro. Ela é muito conhecida em outras áreas também de estudo, por exemplo, a programação neurolinguística. A ponte ao futuro normalmente é usada para condicionar uma visualização de resultado, ou seja, muito mais para um efeito de amplificação dos resultados do que de checagem, que é quando você narra para o paciente que ele deve se visualizar no futuro em uma determinada situação, vencendo um determinado desafio ou um contexto qualquer. Quando nós fazemos uma pequena adaptação nesse script, ele passa a ser um script de conferência subconsciente de resultado. E funciona da seguinte forma: você vai falar com o paciente assim, depois da sua sessão, no final dela ainda em estado de transe. Paciente, agora eu vou contar até 3. E durante esse tempo, você vai dar liberdade para sua mente criar uma cena futura para você. Uma cena criada, projetada para você pela sua mente. Quando você diz isso, você não está influenciando o paciente para que seja uma cena boa ou uma cena ruim. Você está com imparcialidade e neutralidade nesse momento. Você está dizendo apenas que a mente dele vai projetar uma cena, seja qual for ou como for. Você faz essa contagem, 1, 2, 3, né? Eu recomendo fazer da seguinte forma: paciente, agora primeiro eu conto 1, e no 1 você dá mais liberdade para sua mente, dá todos os recursos que ela precisa para criar uma cena futura, uma cena criada, projetada para você. 2, essa cena agora começa a ser cada vez mais construída e melhor, com mais detalhes, mais informações. E no próximo número que eu contar, você chega nessa cena em 3. Pronto, você está nessa cena agora. E aí você agora pergunta para o seu paciente, né?
o que está acontecendo lá. Você pergunta com a mesma imparcialidade e neutralidade. Paciente, aonde você está nessa cena futura, criada e projetada para você, pela sua mente? E ouça o que ele vai te dizer. Você de maneira nenhuma induz aonde é que ele vai estar, como ele está se sentindo. Você não induz, você só pergunta com imparcialidade. Quando você faz assim, a mente subconsciente vai externalizar, vai expressar realmente o que está representado lá dentro. Naquela cena existe um estado emocional, existe algo acontecendo e você vai perguntar, paciente, onde você está? Que lugar é esse? O que é que está acontecendo aí? E como é que você se sente? Depois que ele te responder essas perguntas de maneira positiva, ele não responde de maneira positiva, já já eu te oriento também. Ah, eu tô em tal lugar e tô fazendo uma coisa boa, não tô fazendo nada, enfim, mas tô me sentindo bem. Aí você pergunta assim, esse você que está nessa cena fazendo isso aí, tem alguma... Aí você coloca a palavra, né, que ele veio tratar, por exemplo, ansiedade. Tem alguma ansiedade incomodando essa pessoa aí? Mas você pergunta de maneira que não seja ruim se estiver. Você não pode perguntar assim, mas não tem nenhuma ansiedade aí atrapalhando, não. Não, isso aqui é uma pergunta que está induzindo uma resposta. Você pergunta assim, existe alguma ansiedade ou tristeza, seja o que for, incomodando ele nessa cena? Você pergunta de maneira que, se tiver, o paciente se sinta confortável em falar. Ele diz, não, não tem. Então nessa cena aí agora, aí você pode colocar alguns gatilhos. Por exemplo, não sou que a pessoa veio superar o medo de cachorro. E se nessa cena aí surgirem alguns cachorros, coloca um cachorro nessa cena aí, em tal condição e tal, como é que você fica? Como é que você se sente nessa cena? Sempre perguntas com neutralidade. Percebe? Quando você constrói, utiliza esse script, esse roteiro da ponte ao futuro dessa forma, você está colocando o paciente em uma desassociação, o que isenta, diminui bastante, praticamente anula o compromisso do paciente em ter que conduzir as respostas. Então ele se sente mais confortável para simplesmente expressar as respostas da maneira como elas vierem, como se não fosse ele que estivesse ali naquela cena. Ele não tem compromisso com nenhum resultado daquela cena, ele está só descrevendo o que está acontecendo ali. Não há, né, nenhuma influência para que as respostas tenham um determinado padrão, por exemplo, de positividade, e assim você consegue realmente extrair o que está construído dentro, né, da mente do seu paciente. Caso alguma resposta não seja positiva, você consegue explorar até mais informações sobre por que é que tem ali uma mesma desassociação que está provocando. E se você estiver dentro de uma abordagem que utiliza regressão de consciência, por exemplo, para rastrear e tratar a questão, você pode imediatamente, de dentro da ponte ao futuro, conduzir uma regressão até o ponto de revisão para tratar e depois checar novamente. Faz sentido para você? Gostou desse conteúdo até aqui? De curtir, deixar seu comentário, se inscrever no nosso canal para os próximos vídeos. Fechado?